Vamos ficar de pé, porque eu vou orar pelos aniversariantes, mas já vou orar também pelos pedidos de vocês, colocar na mão de Deus. Eu sei que cada um de vocês tem algo que é do Senhor, né? Eu sei que os nossos corações se inclinam ao Senhor, porque o nosso Deus é o Deus de milagres, né? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos agora aqui na Tua presença, Pai. Antes de mais nada, Senhor, eu quero te agradecer por cada uma das pessoas que estão aniversariando, porque, Pai, nós somos uma família em Ti. E é muito bom nós podermos estar todos juntos comemorando o aniversário dessas pessoas todas. E eu te peço, Pai, uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. Senhor, derrama do seu sangue, do seu poder, que eles possam viver a saúde do reino, a prosperidade do reino, mas principalmente, Pai, estejam em comunhão contigo, plena, cada dia mais, Senhor. Abençoa a vida deles todos, Senhor. Eu entrego a Ti. Pai, eu entrego a Ti também todos os pedidos de oração, tudo aquilo que está no coração de todos os seus, Pai. Eu entrego agora. O Senhor conhece as angústias, o Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece as tristezas. Nós estamos colocando diante do nosso Deus, que é o Deus do impossível. Eu entrego a Ti, Pai. Senhor, mas faça conforme o Teu plano na nossa vida. Coloco na Tua presença, na Tua direção, mas aquilo que está em conformidade com o Teu plano, realiza, Pai. Transforma, derruba as barreiras, abre portas onde não existem. Senhor, derruba tudo o que for preciso, dê ordem aos Seus anjos, arcanjos e querubins a nosso respeito, Pai. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Eu declaro a bênção em nome de Jesus. Amém, amém, aleluias. Traz as crianças aqui para a gente poder orar por elas. Eu acho que caiu, né, a transmissão no YouTube, né? Traz as crianças aqui, a gente vai orar pelas crianças. Hoje tem bastante criança na igreja. Os meus 2 estão lá embaixo com dor de cabeça, bichinho. Vou orar por eles também. Sala pastoral. Estenda suas mãos. Senhor, eles estão diante de Ti, Pai, para que sejam transformados em homens e mulheres de Deus. Pai, abençoa o caminho deles, Senhor. Onde quer que eles estejam, eles sejam sal da terra, luz do mundo. Que eles façam a diferença, eles sejam transformadores e não transformados. Pai, nos capacita, Senhor, para que nós possamos educá-los de acordo com os Seus princípios, Senhor. Que eles sejam sempre firmes em Ti, Pai. Senhor, eu quero te pedir também para abençoar a Miriam e a Ana, que vão cuidar deles hoje. Que o Senhor tenha uma bênção especial sobre a vida delas, sobre cada área da vida delas, Pai. Eu te agradeço pela vida delas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluias. Irmãos, eu vou em frente, né? Não sei, acho que a gente está com problema no YouTube hoje. Tá bom, Deus abençoe também a Mônica. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Colossenses 3, 17. Se você não tiver Bíblia, você se encosta aí num crente e pede ajuda dele. Colossenses 3, 17. Quem for encontrando vai se colocando de pé. Quem não tem, não se preocupa não, tá? Que eu vou ler. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Dá um com letra grande aí para a pastora Lindalva. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas.
Amém? Pode se sentar. Irmãos, hoje eu queria falar com vocês sobre como ser um cristão 100%, como ser um cristão integral, como a gente está sempre nos caminhos de Deus, independentemente de onde a gente esteja. Quer você esteja na igreja, quer você esteja no trabalho, quer você esteja na família, como é que nós devemos nos portar como cristãos? Porque muitos de nós somos muito cristãos quando a gente está na igreja. E não só quando a gente está na igreja, lugar. Não é só disso que eu estou dizendo. Eu sei que a pior situação seria essa, sabe? Você está na igreja e lá na igreja você é uma pessoa muito do bem, você olha para o outro, você abraça, você dá carinho, você dá atenção e depois você sai da igreja e você não é exatamente essa pessoa. Existem pessoas assim. Mas não é só isso que eu estou querendo dizer. Eu queria falar um pouco também sobre o fato de que muitas vezes nós só somos cristãos com relação àquelas coisas que são espirituais, sabe? Nós somos de Deus, nós somos de Jesus quando nós estamos falando de orar, quando nós estamos falando de jejuar, quando nós estamos falando de até curar e fazer milagres, sabe? Que se cure em nome de Jesus, que fique bem em nome de Jesus, e a gente tem o nosso período de oração, o nosso período de comunhão, a gente jejua, a gente ora, a gente faz campanha, e a gente está ali firme nos caminhos de Deus. E sim, isso é ser um cristão, e sim, Deus se agrada muito disso, mas eu queria te dizer sobre o além disso. Sobre nós não sermos 2, 3, 4 pessoas diferentes, independentemente do lugar onde a gente está. Porque você não é uma pessoa que foi feita só para as questões espirituais, sabe? Deus te colocou nesse mundo para você viver no mundo, né? Não conforme o mundo, não segundo as coisas do mundo, mas a gente vive no mundo. Cada um de nós tem um trabalho, cada um de nós tem um grupo de amigos, cada um de nós tem, seja uma escola, seja algum lugar de lazer, independentemente de onde seja, cada um de nós tem uma família e nós devemos nos portar sempre como cristãos. E eu acho interessante porque essa passagem de Colossenses, ela começa falando sobre isso, né? Ela começa dizendo assim: tudo o que você fizer, você faça em nome de Jesus. E a gente está acostumado a falar, né? Está repreendido em nome de Jesus, né? Esses dias a gente estava viajando, eu e a Tati, e era muito engraçado porque a gente foi para um lugar que claramente não era cristão, né? E qualquer palavra que alguém falava, a gente falava, está repreendido em nome de Jesus, tá, não sei o quê, né? Parecia uma máquina de estar repreendido em nome de Jesus, eu e a Tati. É muito engraçado. A gente já nem percebe mais, sabe? A gente só vê que as pessoas olham meio atravessado assim, mas a gente nem percebe mais. Mas o fato é que a palavra está falando para a gente falar, fazer tudo para Jesus, tudo em nome de Jesus, e logo em seguida começa a falar de família. Quando ele está dizendo, olha, fazei tudo para Jesus, em nome de Jesus, quanto fizerdes palavras ou obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Aí começa falando, vós esposas, agis de tal maneira, vós maridos de tal maneira, vós filhos de tal maneira, vós pais de tal maneira, porque o primeiro lugar onde nós podemos ser cristãos é dentro da nossa casa. E a quantidade de pessoas que é cristã 100% quando está com Jesus, mas não é cristã nada, quando está com os seus, é impressionante, sabe? A gente precisa ser exemplo onde quer que a gente esteja, a gente precisa cuidar onde quer que a gente esteja, a gente precisa ter esse cuidado, assim, né? Esses dias eu até fiz uma coisa errada, né? A Tati me deu uma bronca, mas eu vou contar assim mesmo, porque ela fala um pouco sobre isso, assim. No dia que a gente estava viajando, a gente tinha uma caminhada muito longa para fazer, 3 horas debaixo de sol, num lugar muito alto, né? Aqui Brasília é 1.000 metros acima do nível do mar, a gente estava 2.000 e tantos metros acima do nível do mar, era um lugar muito quente, muito sol e seco. E eu passei mal. Eu passei mal no outro dia. E aí, no outro dia que eu passei mal, e o meu lábio estava todo rachado, e eu estava todo desidratado, e eu estava muito mal mesmo, aí eu falei para a Tati, eu falei, amor, sabe por que eu desidratei? Aí ela falou, por quê? Aí eu falei, agora eu posso te contar. Eu falei, a gente não levou dinheiro, a gente tinha só um pouco de água, e eu vi que a água só dava para um. E eu deixei a água toda para você. E aí ela tomou a água toda e eu passei muito mal. E eu passei muito mal porque eu desidratei o meu corpo,
tá? E eu estava errado? Eu estava errado, porque eu preciso cuidar de mim para poder cuidar dela, né? Eu preciso, quando a gente está no avião, eles falam, ó, põe a máscara em você primeiro, para você poder colocar na outra pessoa. Você não consegue cuidar de ninguém se você não tiver cuidado de você mesmo. Mas eu não estava errado de querer cuidar dela, sabe? E eu queria falar um pouco sobre nós cuidarmos das pessoas ao nosso redor também, porque nós temos que dar exemplo de cristãos onde quer que a gente esteja. E se você é um cristão dentro da igreja, mas você trata mal a tua mulher, você trata mal o teu marido, você não é um cristão 100%. Se você é um cristão dentro da igreja, mas você age com os seus filhos de um jeito bruto, rude, porque ali, inclusive, está dizendo, não levais os seus filhos à fúria, né? Não enfureceis os seus filhos, sabe? E os filhos respeitem aos pais. Você também está agindo errado. Porque o que Jesus espera de nós é que em Jesus nós possamos fazer todas essas coisas. Viver de todas as maneiras. E olha só que interessante, porque quando a gente está lendo a palavra de Deus, lá em 1 Timóteo 5, 1 Timóteo 5 diz assim no versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Olha isso. Eu vou ler de novo, olha só o que está dizendo. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. O primeiro lugar onde você é cristão de verdade é com os seus. É com seus filhos, é com seus pais, é com seus irmãos, é com as pessoas que estão ao seu redor. E se você é incapaz de direcionar esse amor, não porque a pessoa merece, porque é interessante isso, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que nós fazemos para Cristo, e nós fazemos como Cristo. E eu vou te contar uma coisa, Cristo te ama e você não merece. Então, quando você direciona amor para alguém da tua família, não é porque aquela pessoa merece, que ela também não merece. A verdade é essa. Sua esposa não merece, seu marido não merece, seu filho não merece, você não merece, seu pai não merece. Sabe? Mas a gente faz em nome do Senhor Jesus. A gente faz porque é assim que Deus espera que a gente seja. Que a gente tenha amor, que a gente possa vivenciar todas as coisas de Cristo. Que a gente possa, inclusive, se apresentar a Deus irrepreensíveis. Você nunca vai ser irrepreensível, mas você sempre tem que tentar ser irrepreensível. E ainda te conto mais. Talvez você esteja aí procurando uma grande bênção na tua vida. E você está jejuando, e você está orando, e você está indo à igreja todos os dias, e você está lendo a Bíblia todos os dias, mas quando você cessa aquele momento seu com Cristo, você não é mais cristão, e você trata as pessoas de forma diferente, a sua oração não vai chegar a Deus. Ele não vai agir na tua vida, porque você tem muita coisa para melhorar. Você tem muita coisa para ser transformada. A verdade é essa. Você procura a vitória e, às vezes, aquilo que você precisa para adquirir a vitória está dentro de você. Está dentro de você, que é a maneira de você agir com as pessoas ao seu redor. E Paulo, depois, ele vai falando sobre trabalho. É interessante isso, porque ele fala sobre a família, depois ele fala sobre o trabalho. Ele fala, vós servos, né, agir de tal e tal maneira, que vocês... E olha, uma coisa que eu aprendi com a Tati até, uma vez que a Tati fez uma pregação muito bonita, e ela trouxe várias passagens sobre isso, e ela mostrando o quanto tudo aquilo que você faz para a sua vida precisa ser feito para Deus com excelência. E o seu trabalho precisa ser feito com excelência. Não é porque o seu chefe merece, não é porque a firma mereça, não é porque o lugar onde você trabalha mereça, ou às vezes você está num lugar onde você trabalha e todo mundo faz corpo mole, e você pensa assim, por que eu não vou fazer desse jeito também? Todo mundo faz assim, não acontece nada com ninguém. Porque Deus pede para que a gente faça as coisas com excelência. E talvez você pense assim, mas eu não vou ganhar mais por isso. Isso não vai mover R$1 no meu salário. Meu chefe não repara, eu não vou mais ganhar, eu vou ganhar nenhum salário a mais por causa disso. E, na verdade, ele só valoriza quem está lá puxando o saco, não quem está trabalhando, ou sei lá mais o quê. Mas você não faz essas coisas para o seu chefe. Você não faz as coisas para o lugar onde você trabalha. Você faz tudo o que você faz
para Deus. Deus te deu a capacidade de fazer o melhor. Deus te deu a capacidade de ser sempre melhor. Eu estou dizendo que você tem que estar sempre no melhor que você pode e tal. Não, porque nenhum de nós é assim. Nós somos falhos, tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está abatido, tal. Mas olha, você não aproveitar as oportunidades que Deus te dá com excelência e fazer para Ele, você não está aproveitando tudo do jeito que Ele gostaria que você aproveitasse. Te falo até mais. Quando alguém perguntou para Jesus se devia pagar imposto para Roma ou não, Jesus disse que sim. Ele disse, dê a César o que é de César. Porque aquela moeda tinha o rosto de César. Sabe? E aquilo ali era o governo. César era o governo. Não interessa se você gosta ou não do governo, se ele gasta ou não o dinheiro do jeito que você gostaria que gastasse, mas é a sua postura como cristão. É a sua postura como cristão. Esses dias, estava conversando com as crianças, nossos filhos perguntam muito para a gente sobre essas coisas, sabe? Como agir com isso, como agir com aquilo, como fazer isso, como fazer aquilo e tal. E eu estava conversando com um deles, e ele estava me dizendo que era a única pessoa da turma que agia de forma diferente. E aí, sabe que eu não sei se todo mundo aqui já foi adolescente um dia, sabe? E eu tenho certeza que quando você era adolescente, você sentia vontade de fazer igual todo mundo. Se os seus amigos saíam, você queria sair. Se os seus amigos iam beber, você queria beber. Se os seus amigos iam para uma festa, você queria ir. Tudo que os seus amigos faziam, você queria fazer. Porque quando a gente é adolescente, tudo que a gente não quer é ser diferente, né? A gente tem vergonha, inclusive, de ser diferente, sabe? Mas em qualquer lugar que a gente esteja, a gente precisa ser diferente. A gente precisa ser a chama que vai transformar aquele lugar. E eu vou te dizer, grandes pessoas que eu trouxe para os caminhos de Deus, eu não trouxe para os caminhos de Deus aqui dentro da igreja. Algumas pessoas que eu trouxe para os caminhos de Deus de forma mais firme e forte foram no meu trabalho. Eu me lembro que uma vez Deus me colocou para dar aula numa faculdade. Eu dei aula lá uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano. E eu não sabia por que eu estava dando aula naquele lugar, para te ser sincero, sabe? Até que logo eu comecei a perceber, porque eu não falava nada com os alunos, mas no final da aula eles vinham falar comigo. E sempre algum tinha uma história para me contar. E era sempre uma oportunidade de eu falar de Deus. Parecia um confessionário, sabe? Minha aula. Acabava a aula, vinha um aluno, sentava e começava a falar, professor, não estou bem, estou passando por isso, isso e isso em casa. Está acontecendo isso, isso e isso. E eu já coloquei aluno para fazer jejum e oração, para fazer campanha, para fazer um monte de coisa, assim. E aí um dia Deus tocou no meu coração, foi para isso que eu te coloquei aí, sabe? E eu fiquei bastante tempo lá. Quando eu estava em paz de estar lá, Deus me levou para outro lugar. Mas eu já estava em paz de estar lá, porque ali era o lugar que Deus tinha me colocado para fazer com excelência em nome dEle. Todos os dias você tem a oportunidade de ser um cristão integral, de ser um cristão 100%, de fazer com excelência em nome de Jesus. Todos os dias. Às vezes você está no trânsito, uma pessoa te xinga e você tem a oportunidade de não xingar de volta. Uma coisa atrasa e você tem a oportunidade de não ficar com raiva. Sabe? Você tem a oportunidade de ser diferente. Você tem a oportunidade de alguém apontar e falar assim, ele faz isso porque é cristão. Age assim porque é cristã. Porque a pior coisa que tem é você estar num lugar e você é cristão e quem é o excelente exemplo de ser humano não é você. E eu não estou dizendo isso porque eu tenho vários e vários amigos que são pessoas ótimas, mas não estão nos caminhos de Deus, sabe? E está tudo bem, né? Eles são pessoas ótimas, essa parte eles já fizeram, estou super feliz por eles. Eles já fizeram isso, sabe? Mas você tem que estar naquele nível de pessoa ótima também, sabe? Porque você é a pessoa que está ali para alguém apontar e falar assim, é desse jeito que age um cristão, é desse jeito que age uma cristã. É assim que é um homem de Deus, assim que é uma mulher de Deus. Você tem que estar pelo menos no nível deles, sabe? Com perdão, com amor, com carinho, com atenção. Mostrar como é que se faz. É interessante isso. E eu estava pensando como é que são as coisas assim, né? Porque eu comecei o culto hoje, inclusive, falando que hoje é aniversário do pastor Leonardo, né? E aí eu estava pensando assim, né? Falei, gente, engraçado, né? Mais uma vez, porque não é a primeira vez, mais uma vez
que eu chego na igreja para pregar num dia que é aniversário do meu pai. E aí eu estava pensando assim, né? Falei, gente, quantas coisas na vida eu aprendi com ele, né? Como ser um homem com ele. Como cuidar dos filhos, como cuidar da esposa, como amar as pessoas que estão ao redor. Várias dessas coisas eu aprendi com ele. Sabe? Muitas dessas coisas eu aprendi com ele. Ele estava me dando um exemplo sem saber de como ser cristão. Porque era como ser um marido cristão. Como ser um pai cristão. Como ser um amigo das pessoas que estão ao redor cristão. Sabe? E nós podemos fazer isso na vida dos nossos filhos. E eu estava pensando nisso um dia desses, sabe? Eu já cheguei a comentar com vocês, né, que a Ana, nossa filha, agora todos os dias de manhã ela faz devocional, né? E hoje eu até fui dar uma bronca nela porque ela estava atrasada. E ela falou assim, ô pai, desculpa que meu devocional demorou. E aí eu não tenho como dar bronca, né? Com umas coisas dessas, né? Quase que eu peço desculpa, né? De ter falado que ela estava atrasada e tal. Mas o que acontece é o seguinte, às vezes eu fico olhando e penso assim, cara, se eu não fosse um exemplo de pai cristão, ela não estava ali fazendo devocional. Ela não estava orando e falando com Deus todos os dias. Sabe? Estou falando que a minha filha é perfeita? Não, gente, estou falando isso não. Nenhum de nós aqui tem filho perfeito e nem eu sou filho perfeito. Eu estou dizendo é que todos os dias nós temos a oportunidade de fazer as pessoas que estão ao nosso redor aprenderem como serem melhores sendo cristãs. E você não precisa ser pastor, você não precisa ser pastora, você não precisa ser diaconisa, você não precisa ser nada disso. Se você é uma pessoa para a qual os outros olham e percebem Deus em você, você já cumpriu muito do seu papel. Porque o ide também é ide e seja exemplo. Ide, mostre como se faz. E muitas vezes, assim, tem coisas que eu comecei a desenvolver, e acho que às vezes vocês podem desenvolver também. Eu comecei a desenvolver para atacar as minhas fraquezas. Porque todos nós temos muitas fraquezas. Eu era o tipo de pessoa do bateu, levou, por exemplo. A pessoa falava e eu descontava a minha raiva na hora, sabe? E eu tinha tentado mudar várias vezes isso já. E eu não conseguia. Não conseguia, a pessoa falava e eu queria sair por cima, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Você está discutindo com alguém e, de repente, não é mais sobre quem tem razão, é sobre quem ganha, né? E eu tinha muito isso. Eu estava discutindo e eu tinha que ganhar. Tinha que ganhar, sabe? Aí eu comecei umas estratégias, assim, para mim, para trabalhar a minha fraqueza, Bruno. Que era, por exemplo, se fosse por mensagem, até hoje eu faço isso. Se alguém faz uma coisa dura, me fala uma coisa que me deixa muito chateado numa mensagem no WhatsApp, eu só respondo no dia seguinte. Porque naquela hora eu sei que quem vai responder é aquele Bruno. É aquele do bateu, levou. Sabe? É aquele. Outra coisa que eu comecei a levar para mim muito assim, às vezes eu estou numa discussão, alguma coisa com a Tati, por exemplo, poxa, a pessoa que eu mais tenho que cuidar nesse mundo, assim. E aí eu me chateio, ela se chateia, né? Vai cada um para um canto, igual quando briga, normal, todo casal. Aí eu estou lá no meu canto, aí eu vou para um canto, na verdade eu aprendi isso, a não ficar lá na cola dela, porque a gente não cutuca a onça com vara curta, né, gente? Aí eu aprendi a ir para um canto, e na hora que eu estou sozinho naquele canto, eu faço um esforço de não olhar mais para ela. Eu faço um esforço de olhar para mim. Aí eu começo a pensar, Bruno, o que foi que você fez no meio dessa briga? O que foi que você fez de errado? Porque o que ela fez de errado eu já sei, eu até já joguei na cara dela. Né? Agora, é assim, o que foi que você fez? O que você errou? Como é que você fez com que isso acontecesse? O que você deixou? Aí eu dou uma respirada, eu falo, Espírito Santo, eu estou indo lá pedir desculpa. Age lá na mente dela, Pai. Porque agora eu estou indo falar sobre o que eu fiz. E aí eu vou, e quando eu chego lá, a Tati já está calma, inclusive, porque ela já começou a fazer a mesma coisa. Porque se tem uma coisa incrível nesse mundo, é a tal da reciprocidade. Você faz, a pessoa faz também, sabe? Mas são estratégias, porque eu comecei a analisar aonde é que o Bruno deixava sobressair mais o Bruno e menos Deus. Aí eu estou perfeito? Estou, não. Tem umas horas que eu dou umas lá assim, eu vejo, sabe quando eu sei que eu não estou perfeito?
quando as pessoas que trabalham para mim criaram a expressão de dizer que difícil é levar uma escovada do Bruno. Ou seja, tem alguma hora que eu dou umas escovadas lá, que eles chamam de escovada, que eu passo a cara deles assim, né? É isso que eles falam, que é escovado. Ou seja, não é certo, também não está certo. A gente acha graça, eles riem e tal, não sei o quê, mas não está certo, sabe? Então eu tenho as minhas coisas para poder mudar. Mas a gente precisa ser cristão onde quer que a gente esteja, sabe? Ensinar os nossos filhos a serem cristãos na escola, a gente a ser cristão no futebol. Sabe aquela hora que o cara te dá um carrinho e você fala, ô, abençoado. Vai dar um carrinho em outro lugar, filho de Deus. Sabe? É a hora que a gente começa a tratar essas coisas e a gente começa a ser cristão 100% do tempo, assim. 100% do tempo. E veja, é engraçado porque eu não preparei essa pregação porque hoje é aniversário do pastor Leonardo. Não foi isso, tá? São as jesuicidências que acontecem na vida, né? Mas na hora que eu vi o que Deus queria que eu falasse, eu falei, caramba, pai, eu estou falando um monte de coisa e várias dessas coisas eu aprendi com ele. Né? Porque você vai aprendendo em casa a ter amor e transbordar, sabe? A tratar bem a sua esposa. Né? Porque vamos combinar o seguinte, assim, a gente ensina de tal maneira que ele trata minha mãe bem, eu trato bem a Tati. Se amanhã aparecer um moleque qualquer querendo tratar mal a minha filha, acho que ela não vai aceitar, não, porque não é o que ela está acostumada. Porque ela vê a avó sendo tratada de um jeito, ela vê a Tati sendo tratada de outro. Sabe, assim, a gente aprende pelo exemplo. A gente ensina pelo exemplo. Tudo que a gente pode fazer é pelas nossas ações. As nossas palavras elas ficam ao vento. A gente pode falar bonito, a gente pode falar feio, a gente pode falar o que for. Mas se a gente falar de um jeito e agir de outro, o que fica é a nossa ação. É como a gente age com relação a cada um, sabe? E é interessante porque, às vezes, como a gente sabe que na igreja, a gente já está cansado de saber que ninguém é salvo pelas obras, as pessoas esquecem das obras. A verdade é essa. As pessoas esquecem das obras. Esquecem que Jesus falou para a gente ajudar a viúva, o órfão, aquele que necessita, sabe? Não é você ver uma pessoa na rua, está precisando, e você vira a cara, e você fecha o vidro, e você não se dói com aquilo. O seu coração não dói porque você já acostumou. Porque é uma pena porque a gente acostuma, porque tem tanto, sabe? E de certa forma a gente acostuma. Mas a gente não devia se acostumar. A gente não devia se acostumar, porque não é normal um ser humano dormir na rua. Não é normal um ser humano não ter o que comer. Sabe? Não ter água. Não ter água. A gente viu lá o que aconteceu agora em São Paulo, a gente não tinha água. Né? Não é normal isso. Essas coisas deviam incomodar a gente. Deviam incomodar a gente porque a gente tem que ter amor que transborda. Porque se a gente está fazendo as coisas em nome de Jesus, e Jesus é Deus, e Deus é amor, a gente está fazendo as coisas em nome do amor. E se você não transborda amor, você não está transbordando Deus. E você não transborda amor porque a pessoa merece ou não. Você transborda amor porque você transborda Deus. E a gente precisa tomar esse cuidado, porque Deus espera isso de nós. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil quando Jesus fala assim, se te bater, você dá outra face. Perdoa seu irmão 70 vezes 7. Não é fácil. Está aqui meu irmão, que eu perdoei umas 800 vezes 7 por dia. Só Deus sabe tanto que eu já perdoei essa figura. Para cada vez que eu perdoei ele, caiu um fio de cabelo. Tá vendo? Mas a gente perdoa porque Deus manda. A gente age assim com amor porque Deus assim ensina. Porque a gente precisa ser diferente, gente. Você não vai ser igual, você vai ser diferente. E ser diferente é bom se você é diferente do jeito que Deus quer. É isso que eu tenho conversado com os meus filhos, assim. Porque eles percebem isso, né? E eles chegam em casa falando, pai, fulano fala muito palavrão, tal, não sei o quê. Gente, palavrão é uma besteirinha, assim, sabe? Se você for pensar. Mas de besteirinha em besteirinha, é porque a gente vai semeando. Depois a gente colhe. Eu falo, filho, fala mesmo, mas você não precisa falar, né? Você pode fazer diferente, tal. Ou então chega em casa e fala,
Aí a filha fala, pai, as meninas na escola todas fumam, sei lá o quê, fazem não sei o que lá, fazem não sei o quê. Aí eu falo, ô filho, eu sou tão grato a Deus por você não ser assim, que bom, seja diferente mesmo. Tal. Ser diferente é bom, sabe? Nós somos um grupo de diferentes. Só que o nosso diferente tem que ser diferente para o bem, tem que ser diferente para o amor, tem que ser o diferente que transborda a paz do Senhor, que transborda tudo aquilo que a gente pode ter de melhor. Porque quando Deus enviou Jesus, Ele enviou um modelo de ser humano. E você nunca vai ser igual a Jesus, mas você nunca pode parar de tentar. Você precisa tentar todos os dias. Todos os dias você precisa tentar. E você quer ver como nós não somos todos assim? Quantas igrejas você acha que se você esquecer a tua carteira lá, e você for buscar, 5 horas depois tua carteira vai estar lá? Eu estou falando uma coisa pequena, boba, sabe? Mas eu tenho certeza que em muitas você ia perder a carteira. Ou talvez a pessoa nem perdesse a carteira, só perdesse o dinheiro. A pessoa ia ser do bem. Ela ia deixar lá a sua carteira, os seus documentos, as suas coisas. Ela só ia levar o seu dinheiro e os seus cartões de crédito. Sabe? Ela ia deixar as outras... É disso que eu estou falando. São essas coisas, são essas pequenas coisas, assim. Você pode ser uma pessoa melhor. Uma vez, Tati e eu, a gente estava conversando com uma menina, ela era japonesa. E ela não entendia por que é que no Brasil a gente tinha que, se a gente estivesse num café com o nosso computador e a gente quisesse ir ao banheiro, a gente tinha que levar o computador junto. Ela não conseguia entender. Para ela, não fazia sentido eu dizer, se eu for ao banheiro do café, deixar o meu computador, na hora que eu voltar, não tem mais computador. Ela não entendia isso. Na cabeça dela, que não fazia sentido. Aí, a gente estava conversando sobre isso, eu estava contando a história de uma brasileira que tinha ido lá no Japão, passar férias, tal, não sei o quê, e aí começou a cair a ficha para ela, porque a brasileira esqueceu a bolsa no metrô. E ela estava desesperada porque tinha esquecido a bolsa no metrô. E aí a guia falou assim, relaxa, fulana, o metrô volta. E ela, minha bolsa está dentro do metrô. Não, mas esse metrô ele vai, mas depois ele volta. É só você esperar aqui, tal, sabe? E tudo bem, assim, eles são melhores do que a gente nisso, a gente é mais amoroso do que eles, a gente é melhor do que eles em outras coisas, sabe? Mas o fato é que a gente precisa ser diferente o tempo inteiro e tentar ser diferente em todas as coisas. Ser diferente em todas as coisas, no seu grau de honestidade, no seu grau de amor, no seu grau de carinho, no jeito que você trata, no jeito que você ensina e no quanto você fala de Deus para as pessoas. E eu vou te dizer, não adianta nada você ser assim se você não tiver comunhão plena com Deus também, tá? Porque o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, você é salvo, sim, pela graça. Mas Deus espera as obras justamente porque Ele te salvou. Você faz porque Ele te salvou. Não para ser salvo, mas não adianta não fazer. O seu coração precisa ser bom. O seu coração precisa ser puro. E deixar de ser um coração de pedra. E aí você pede, porque você acha que Deus é o seu gênio da lâmpada mágica, que você esfrega e faz 3 pedidos, e aí você pede, e não recebe, e você não sabe que você não recebe. Porque se Deus falou, poxa, se você pedir, eu te dou, né? É isso que Ele falou, pedir, né, dar-se-vos-á, tal, não sei o quê. Se você estiver nos meus caminhos, firme nos meus caminhos, em mim. Como é que você está em Cristo se você não está puro 100% em Cristo? Não adianta você estar com o seu pezinho lá em Cristo e o resto tudo fora de Cristo. Você está em Cristo na hora que você lê a Bíblia, mas você não está em Cristo na hora que você está no WhatsApp dos seus amigos. Ou na hora que você está lá no Instagram, curtindo foto de biquíni. Tá? Isso não adianta não. Ou do cara sem camisa. Não rola não. Não rola não. Não é isso. Isso não vai adiantar. Sabe? Você falar para sua esposa, foi sem querer. Eu curti o aniversário que estava embaixo, não vi. Não adianta. Sabe? É 100%, é 100%. É todo dia. Todo dia você precisa ser melhor do que ontem. E amanhã ser melhor do que hoje. E depois de amanhã ser melhor do que amanhã. E essa é a nossa caminhada. Ah, pastor, então tudo de bom vai acontecer na minha vida? Vai não. Se eu te contasse todos os perrengues que eu e a Tati passamos, meu filho. Sabe? Todos os perrengues que a gente passa nessa vida. Mas Deus é tão bom que esses dias eu estava falando para a Tati. Eu falei, amor, nós estamos passando um monte de perrengue. Um dia eu conto para vocês. Mas a gente está passando um monte de perrengue. Aí eu falei assim, amor, olha só.
A gente está passando um monte de perrengue, está lá minha mãe fazendo jejum, orando com o Léo, o pastor Lindal fazendo campanha de oração na madrugada. A Mônica acabou de mandar uma mensagem falando que Deus mandou ela fazer uma campanha para nós no monte. Eu falei assim, então, assim, Deus levanta as pessoas para orar por nós, para cuidar de nós. São essas pessoas, elas formam essa rede que é sermos todos um só corpo. Porque se você é um só corpo, a mão cuida do pé, o pé cuida da mão, a cabeça cuida... Sabe? É assim. É assim que a gente precisa ser. Todos, 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 todos. E eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, sabe? Eu vou finalizar fazendo uma oração por você sobre isso, para que Deus possa te mostrar, porque eu tenho certeza absoluta que existem áreas da sua vida que você não é cristão 100%. Porque eu tenho as minhas, você tem as suas e tal, né? E eu queria que Deus pudesse mostrar para você, para que você pudesse sentir isso. E isso é uma das coisas que a gente aprende rápido, assim, que se você mostrar, se você pedir, o Espírito Santo mostra. Às vezes ele não vai mostrar o que você quer ver, mas você tem que pedir mesmo assim, sabe? Para que ele possa te mostrar, para que você possa ser cristão em todos os lugares onde você estiver. E eu ainda te digo mais, ser cristão é agir ainda que você não queira. Não é transformar a Bíblia a seu bel prazer. Porque eu vou te contar, dá para contar a história que você quiser lendo a Bíblia. Se você pega um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço lá, um pedaço aqui, um pedaço aqui, você junta e conta a história que você quiser. Mas você sabe lá no fundo que não é aquilo que a palavra queria dizer. Lá no fundo você sabe. Então eu queria te pedir para ficar de pé agora, para a gente poder fazer uma oração, não só para que você saiba aquilo que você precisa ter transformado, mas para que você aprenda a ser exemplo de Deus para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos, para as pessoas que trabalham com você, que você possa fazer tudo com excelência, para que você possa entregar a Deus. Feche os seus olhos agora. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai, nós estamos agora aqui na Tua presença, Senhor. Eu quero te pedir perdão por tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer que entristece o Teu coração, Pai. Senhor, nos limpa, nos purifica. Eu quero te pedir que o Seu Espírito Santo esteja conosco, que abra o nosso entendimento, o nosso discernimento. Pai, jogue luz sobre as nossas trevas. Senhor, mostre onde é que nós não te agradamos. E que Seu Espírito nos ajude a sermos diferentes. Senhor, nós fomos enviados para sermos sal da terra, luz do mundo. Que nós possamos sim ser sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor transforme o que tiver que ser transformado. Tira da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que não foi colocado por Ti. Limpa, Pai, purifica. Eu coloco cada um diante do Teu trono de glória agora, Senhor. Eu te peço, faça homens e mulheres novos, cristãos 100%, cheios de Ti, exemplos, Pai. Que nós possamos ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos pais, para os nossos maridos, esposas, para as pessoas ao nosso redor, para que possam olhar e dizer, eis ali um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mude o que tiver que ser mudado, Senhor. Nos fortaleça, para que nós possamos saber viver em excelência, viver a saúde do reino, a prosperidade do reino, a comunhão do reino, para que nós possamos ser o reino aqui também, Senhor. Eu declaro a Sua bênção sobre a vida de cada um, Pai, e eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.